Olá, gente amiga! Tudo bem? Nesta aula, você vai conhecer as regras de acentuação gráfica, conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, e como aplicá-las. Vamos lá? Para que possamos aplicar as regras gerais da acentuação gráfica, precisamos saber classificar as palavras quanto à tonicidade, isto é, quanto à posição da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, pronunciada com uma intensidade maior. Veremos agora a classificação das palavras quanto à tonicidade. Quando a sílaba tônica, a mais forte, ocupa a última posição da palavra, temos uma oxítona. Quando a tônica recai na penúltima sílaba, a palavra é paroxítona. E quando pronunciamos com intensidade maior a antepenúltima sílaba, então temos uma palavra proparoxítona. Caso você ainda não tenha guardado o que significam esses nomes, use esta dica. Associe o menor nome da primeira coluna ao menor da segunda, o de tamanho mediano da primeira ao de tamanho mediano da segunda e o maior nome de uma ao maior nome da outra. Vamos analisar alguns exemplos. Considere as palavras Nobel, cateter, condor, ruim, caqui, sabiá, jacaré, capô, contém e parabéns. Todas elas têm em comum o fato de apresentarem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, na última posição da palavra. Quando isso acontece, nós temos então uma palavra chamada de oxítona. Oxítona é toda palavra, então, que possui como sílaba forte a última, aquela que apareceu em último lugar na palavra. Analise agora rubrica, recorde, pudico, gratuito, origens, difícil, elétron, tórax, caque e órfão. Todas as palavras agora apresentam a sílaba forte na penúltima posição. Quando isso acontece, dizemos então que a palavra é paroxítona. Observe que não importa se a palavra possui ou não o acento gráfico. Para classificá-la como oxítona ou paroxítona, levamos em conta apenas a posição de sua sílaba mais forte. Analise agora. Proparoxítona. Sílaba. Interim. Sísmico. Parábola. Histórico. Lâmpada. Cãibra. Tônico e pêssego. Agora, todas as sílabas tônicas ocuparam a antepenúltima posição. Por isso, as palavras podem ser chamadas de proparoxítonas. E observe que, neste caso, todas apresentam o acento gráfico, não é? Como você pôde notar, classificar as palavras de acordo com a sua tonicidade não é difícil. Mas como saber quando o acento gráfico será ou não empregado para marcar uma sílaba tônica? Para isso, você deverá conhecer e aplicar as regras de acentuação gráfica. No caso de a palavra ser oxítona, o acento gráfico será empregado apenas se tal palavra terminar em A, E ou O, seguidos ou não de S,
em ou ens. Por exemplo, a palavra maracujá classifica-se como oxítona, uma vez que sua sílaba mais forte é a última, maracujá. E, como ela termina em A, de acordo com as regras de acentuação, o acento gráfico deve ocorrer obrigatoriamente. Da mesma forma, acentuamos maracujás, vatapá, vatapás, Canadá e uma série de outras oxítonas com a mesma terminação. As palavras bebê, bebês, café, cafés também são oxítonas, já que a última sílaba é a mais forte. Como terminam em E, seguido ou não de S, devem, de acordo com a regra, receber o acento gráfico. E note que esse acento pode ser circunflexo, quando o timbre da vogal é fechado, E, ou agudo, quando o timbre da vogal é aberto, É. Algo semelhante se dá com oxítonas terminadas em O, seguido ou não de S. Robô e robôs recebem o acento circunflexo para marcar o timbre fechado da vogal, O. Já cipó e cipós recebem o acento agudo, pois o timbre da vogal é aberto, O. Está na regra que as oxítonas terminadas em em ou ens devem receber acento gráfico. Mas tome cuidado. Para que esse acento aconteça, a palavra deve apresentar mais de uma sílaba, como se verifica em também, neném, vinténs e parabéns. E note também, embora pronunciemos essas sílabas tônicas de forma fechada, também, neném, vinténs e parabéns, e não neném, vinténs e parabéns, é o acento agudo que devemos empregar, ok? Quanto às palavras paroxítonas, que são as mais numerosas da língua portuguesa, devemos acentuar graficamente as terminadas em L, N, R, X, PS, ou uns, on ou ons, I ou is, us, a ou as, ão ou ãos e ditongos orais. Ai, já sei, está achando difícil gravar tantas terminações, não é? Calma, basta gravar que as paroxítonas serão acentuadas quando terminarem em pisando num rio ou no chão. Isso mesmo, pisando num rio ou no chão. Porém, para que essa frase mnemônica ajude de fato, será importante saber escrevê-la de outro jeito. Veja só, a frase pisando num rio ou no chão deverá ser escrita assim: pisando num rio ou no chão. Esquisito, não é? Mas é que fazendo dessa maneira, você ficará com as terminações que fazem com que as palavras paroxítonas sejam acentuadas graficamente. Nós temos aqui a terminação PS. Por exemplo, as palavras bíceps, tríceps, fórceps recebem acento gráfico por serem paroxítonas terminadas em PS. Temos ainda a terminação AN. Paroxítonas terminadas em AN receberão, então, o acento gráfico. Caso de ímã, órfã ou dolman. Cuidado! Nesse caso, caso a palavra venha no plural, ou seja, caso o AN venha seguido de S, o acento será mantido. DO, observe que aqui eu empreguei uma sigla na realidade. Não estou falando de palavras paroxítonas terminadas em do. D significa ditongo e O, oral. Por exemplo, pônei, história, cárie, sério, mágoa, régua, tênue e páreo. Todas as palavras foram acentuadas por terminarem em ditongo oral. Ditongo é um encontro vocálico, ou seja, acontece quando na separação silábica
duas aparentemente vogais ficam juntas. E eu digo aparentemente porque se elas ficam juntas, é porque, na verdade, uma delas funciona como vogal, ou seja, é a mais forte, e a outra funciona como semivogal, sendo a mais fraca. Neste caso, a maioria dos pronomes, a maioria das palavras, apresentam um ditongo na forma crescente. É o caso de história, cárie, sério, mágoa, régua, tênue e páreo. Um ditongo crescente vai apresentar a semivogal, a mais fraca, antes da vogal. É diferente de pônei. Pônei termina também no ditongo, mas um ditongo decrescente. Isso porque a vogal E apareceu antes da semivogal I. Na palavra num, nós temos o N. Hífen, pólen, sêmen são exemplos de paroxítonas que recebem acento gráfico por causa dessa terminação. Em temos álbum, fórum, parabellum. Paroxítonas terminadas em devem ser acentuadas. Observe que se a palavra for pluralizada, o acento também permanecerá. Em R, nós temos revólver, líder, éter como exemplos. Paroxítonas com essa terminação devem receber o acento gráfico. Temos ainda a vogal I. Paroxítonas terminadas em I, como júri, táxi, grátis, deverão ser acentuadas graficamente também. Não importa se em seguida vai ou não aparecer um S. Paroxítonas terminadas em L, caso de pêncil, fácil e amável. Paroxítonas terminadas em on, é o caso de próton, íon, cólon, que também podem ou não vir seguidos de S. Uma informação importante: caso você queira justificar o acento de próton pela regra de paroxítona terminada em N, isso é plenamente possível, ok? Existem gramáticas que colocam esta regra à parte, outras não. Outras apresentam essas palavras no singular e dizem que, assim como hífen, pólen e sêmen, são paroxítonas terminadas em N. Paroxítonas terminadas em us, aqui ele já está com S, como nós temos em bônus e Vênus. Paroxítonas terminadas em X, como acontece em tórax, córtex e ônix. E, por fim, paroxítonas terminadas em ão, seguido ou não de S, também deverão receber o acento gráfico. É o caso de órgão, acórdão e bênção. Professora, está correto pensar que, se uma palavra receber acento gráfico quando estiver no singular, certamente irá recebê-lo no plural? A sua pergunta faz muito sentido, pois, de fato, até agora, vimos uma série de palavras que, tanto no singular quanto no plural, receberam acento gráfico. Maracujá, maracujás, ímã, ímãs, álbum, álbuns. Porém, é errado generalizar. A palavra hífen, por exemplo, tem acento agudo justificado pela regra das paroxítonas. Paroxítonas terminadas em N devem ser acentuadas graficamente. Todavia, na forma plural, hífens, o acento deixa de existir. Isso porque as regras de oxítonas e paroxítonas não são coincidentes. Ou seja, se acentuamos as oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S, em e ens, não devemos acentuar as paroxítonas com as mesmas terminações. Veja só, acentuamos cará, tomé, cocô e contém, do verbo conter, pois são oxítonas terminadas em A, E, O e em, respectivamente. Não devemos, então, acentuar cara, tome, do verbo tomar, coco e contem, do verbo contar, paroxítonas com as mesmas terminações que acabamos de citar.
Aplicando a mesma lógica, se já acentuamos as oxítonas terminadas em ens, como parabéns, vinténs, reféns, não devemos acentuar graficamente as paroxítonas com essa mesma terminação, caso de hífens, pólens, itens, totens. Entendeu? Mas ainda temos de falar das palavras proparoxítonas, cuja regra é a preferida das pessoas em geral. Afinal, todas as proparoxítonas são acentuadas, não há qualquer exceção. E você sabe por quê? Porque na língua portuguesa elas são as palavras menos numerosas. Podem inclusive ser chamadas de palavras esdrúxulas, por serem raras, esquisitas ao idioma. Bem, se você já conhecia as regras de acentuação antes do último acordo ortográfico, deve ter notado que continuaremos a acentuar as oxítonas e as paroxítonas com as mesmas terminações que já exigiam o acento, além, claro, de todas as proparoxítonas. Então, será que o novo acordo não trouxe qualquer novidade para esses grupos de palavras? Na verdade, trouxe sim. Existem palavras que, por admitirem mais de uma pronúncia, podem ser grafadas com acento agudo ou circunflexo. É o caso de crochê e crochê, purê e puré, fêmur e fêmur, gênio e gênio, econômico e econômico, fenômeno e fenômeno, entre outras. É claro que se nós, brasileiros, pronunciamos essas vogais com o timbre fechado, devemos empregar o acento circunflexo, a fim de manter uma coerência, concorda? Mas, ainda assim, é bom saber que o emprego do outro acento não implica erro. Já pensou se, na prova, resolverem basear as questões em algum texto de autoria lusitana, por exemplo? E perguntarem se a acentuação de uma palavra dessas está correta? Tem que saber que está, ok? Outro ponto interessante do novo acordo é que ele coloca as palavras monossílabas tônicas, aquelas que só possuem uma sílaba e essa sílaba é forte, dentro do grupo das oxítonas. Assim, você pode dizer que já, ma ou mas, pé ou pé, lê ou lês, pó ou pós e xô, por exemplo, recebem acento gráfico por serem oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S. Só não esqueça, monossílabas terminadas em em ou ens não são acentuadas. Nem, sem, bem, bens, tens, vens, são exemplos que comprovam isso. Já sei, está pensando no acento circunflexo de tem e vem? Ele pode ocorrer, é verdade, mas saiba que não se justifica pela regra das oxítonas, e sim por outra, que estudaremos mais adiante. E o último ponto, que até então merece destaque, é que o acordo coloca as paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente no grupo das proparoxítonas, chamando-as de proparoxítonas aparentes. Pode parecer complicado, mas não é. Vamos comparar duas palavras, código e ambulância. A única divisão silábica possível para código é có-di-go. E a justificativa para o acento agudo é esta: toda a proparoxítona é acentuada. Já ambulância admite duas separações silábicas, ambulância e ambulância. Na primeira, a sílaba tônica lã ocupa a penúltima posição. Logo, a palavra é paroxítona e o acento se justifica pela seguinte regra: paroxítonas terminadas em ditongo oral devem ser acentuadas. As bancas, aliás, adoram cobrar essa regra nas questões de acentuação. Na segunda divisão, a sílaba tônica ocupou a antepenúltima posição.
Assim, a palavra se tornou proparoxítona e, por essa razão, foi acentuada. Mas cuidado, apenas as paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente, que possuem a semivogal antes da vogal, né, a fraquinha antes da mais forte, permitem essas duas divisões. As que terminam em ei ou eis, num ditongo oral decrescente, porque tem a vogal antes da semivogal, não. Por exemplo, palavras como amáveis, difíceis, vôlei ou vôleis, não admitem a seguinte divisão silábica: amáveis, difíceis e vôlei. Não, de modo que não podem ter o acento gráfico justificado pela regra das proparoxítonas. Notou? O novo acordo não trouxe muitas mudanças, não. Mas é bom que você conheça as poucas novidades, pois isso pode ser explorado em sua prova. Então, vamos ao resumo desta aula? Vimos então que a sílaba tônica pode ocupar 3 posições na palavra. Pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Dependendo da posição ocupada, a palavra será chamada de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Veja alguns exemplos. Revolver, o verbo, palavra oxítona, tem como sílaba mais forte a última. Cara, também palavra oxítona, porém agora com o acento, uma vez que ela se encaixa nas regras. Revólver, palavra paroxítona, a sílaba mais forte é a penúltima. Cara, também. Novamente, veja que existem palavras paroxítonas que são acentuadas graficamente e outras não. Para definir isso, é necessário conhecer as regras. Sílaba e tônico são exemplos de palavras proparoxítonas. Toda proparoxítona deve ser acentuada, certo? Para saber se o acento existe ou não, conhecimento das regrinhas. Oxítonas terminam em A, E ou O, seguidos ou não de S, em ou ens. As paroxítonas recebem acento quando terminam em pisando no rio ou no chão. E as proparoxítonas sempre são acentuadas. Vale lembrar que para o novo acordo, as oxítonas englobam as palavras monossílabas tônicas também. Porém, as oxítonas terminadas em en ou ens, para que recebam um acento, devem obrigatoriamente ter mais de uma sílaba. Por isso, nem, sem não são acentuadas, mas neném e recém, sim. A palavra tem mais de uma sílaba, então o acento se justifica. Paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente podem ser chamadas de proparoxítonas aparentes. É importante que seja o ditongo crescente, aquele que tem a semivogal antes da vogal. Anúncio, nó, doa. E aqui nós temos ainda uma outra possibilidade de separação dessas palavras. Anuncio e nó, doa. Nessa segunda forma de separação, o acento se justifica pela regra das proparoxítonas. Muito obrigada, então, e um abraço até o próximo encontro.